Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Diálogos Observinfo. Eu sou o Rafael Sandes e por aqui mergulhamos em conversas importantes sobre o universo da educação midiática e seus impactos na sociedade contemporânea. Esse programa faz parte do Observatório Internacional Estudantil da Informação, que é um projeto de extensão e grupo de pesquisa idealizado por professores da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Nunca foi tão fácil ter acesso a informações, mas também nunca foi tão perigoso. Ao lado de conteúdos confiáveis, circulam boatos, mentiras que se passam por verdades e narrativas criadas para confundir, engajar, enganar e dividir. A desinformação não surge apenas do descuido. Muitas vezes, ela é cuidadosamente planejada e disseminada. Mas como ela funciona? E por que ela funciona? O que leva tanta gente a acreditar em conteúdos claramente falsos? E mais do que isso, por que, mesmo diante de evidências, tantos escolhem continuar acreditando? No episódio de hoje, vamos explorar as raízes sociais das fake news e entender como a desinformação encontra terreno tão fértil em determinados contextos. Para isso, temos o prazer de receber Ana Regina Rego. Ela é jornalista, possuindo mestrado e doutorado em comunicação e pós-doutorado em comunicação e cultura e um segundo pós-doutorado em história contemporânea. Ainda é professora da Universidade Federal do Piauí e coordenadora da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD Brasil. Fiquem com a gente. Professora, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter a senhora conosco aqui no Diálogos. Eu que agradeço o convite para estabelecer esse diálogo. É sempre muito importante a gente procurar formas de estar debatendo temas tão complexos, tão necessários para a nossa sociedade nesse momento. Muito Tá obrigada. certo. Eu que agradeço, professora. Eu queria já começar a nossa conversa com a definição do conceito do tema de hoje, que é sociologia da informação. O que é exatamente isso? A senhora pode nos dar uma definição? E eu queria também que a senhora comentasse como esse conceito ajuda a explicar por que as pessoas acreditam em informações falsas. Bom, uma pergunta difícil, né? Difícil. Sociologia da desinformação não é um conceito que eu use, assim, pelo menos não até agora, né? Mas é um conceito que existe no Brasil, poucas pessoas usam no momento, e até onde eu sei também não é um conceito ainda muito consolidado em nível internacional, né? Não está fechado, né? Mas tem um pesquisador brasileiro chamado João Paulo Bacu, eu não sei como Uhum. pronuncia direito, peço desculpas, né? Mas ele diz que a desinformação deve ser entendida como uma operação social, nesse contexto da sociologia da desinformação. Então, como uma operação social, não como uma conduta individual, né? Porque ela orienta o comportamento humano, ela orienta o comportamento humano em relação àquilo que é falso, aquilo que é enganoso, né? E, ao mesmo tempo, permite aí um tipo de sentido ao mundo quando você se apega a alguma desinformação nesse sentido, né? Mas eu trabalho mais com uma visão fenomenológica, uma visão hermenêutica, e eu prefiro o fenômeno social da desinformação, né? E é um Uhum. fenômeno que abrange tanto o mercado, como abrange e as intencionalidades desse mercado, quanto abrange a sociedade e os aparatos de receptividade da desinformação nessa sociedade, assim como também abrange o locus aonde essa desinformação tem sido potencializada, que são as plataformas digitais. Mas eu considero pertinente um estudo mais abrangente para a consolidação desse conceito de sociologia da desinformação, até porque a sociologia é um estudo científico da organização, do funcionamento das sociedades humanas, né? Daquilo que rege as leis e as relações sociais ali. Então, eu acho que seria é, importante a gente aprofundar para saber em que nível isso se transformaria em uma sociologia mesmo, um ramo da Uhum. sociologia que tenha como foco aí estudar o fenômeno da desinformação. Eu não sei se eu te respondi. Não, respondeu sim. Eu acho que quando a gente foi colocar
dar o nome a esse episódio, a gente tinha muito mais a ideia de pensar sociologia da informação não como algo que fosse um fenômeno individual ali da pessoa que consome informação, mas pensar em todas as teias e toda a complexidade que envolve as estruturas sociais, as relações de poder, as identidades. Aí foi mais nesse sentido, mas eu acho que a explicação da senhora é muito pertinente mesmo. É porque a tua pergunta falava em sociologia da desinformação, ou eu entendi errado? Não, é É isso isso mesmo. mesmo. É, Ah, muito ok. obrigado, professora. Seguindo aqui, a gente tem uma outra pergunta que diz: a desinformação tem uma dimensão técnica e operacional, mas também tem algo profundamente social nela, né? Então, quais são os fatores sociais que mais influenciam as crenças em conteúdos falsos, e questões como identidade e ideologia entram nessa conta? Rafael, a desinformação intencional, né? E lembrando que a desinformação também pode ser não intencional, mas essa não intencional ela pode ser usada intencionalmente, posteriormente à sua criação ali, ou seja, um erro de uma pessoa, ou sobretudo se essa pessoa tem uma projeção, um capital social, um capital político, pode se transformar a posteriori numa desinformação intencional, né? Então, a desinformação intencional, ela possui algumas fórmulas, né, que são adotadas na comunicação, na publicidade, na propaganda de guerra, em muitos momentos da história, sobretudo do século XX, né? E que tem retornado hoje, né, nessa vida plataformizada, em que cada um de nós tem aí um novo modo de existir, não só de estar no mundo, mas para mim um novo modo de existir, né? Uma dessas estratégias é a convocação dos afetos, né? Que são usados para provocar resistência, para provocar revolta, ódio, ou seja, reações previsíveis, né? E capazes de otimizar o processo viral dos conteúdos e Uhum, de suas narrativas, né? Então, quanto mais apelo emocional, maior a potência viral do conteúdo. uhum, Título, manchete que chamam a atenção, que ferem a eticidade pública, né, de cada comunidade que é escolhida como alvo de alguma desinformação, né? Então, eles são amplamente usados por indivíduos que almejam alguma lucratividade financeira, almejam visibilidade e, no nosso cenário atual, também lucros, né, uhum, ideológicos e políticos, né? As questões identitárias, eu acredito, são convocadas nesse contexto, primeiro como necessárias ao debate público, né, do momento. Tendo em vista que as transformações sociais, a eclosão das vozes silenciadas ao longo dos últimos séculos, pelo menos em nosso país, né, essas vozes começam a sair, né? Essas vozes eclodem após as políticas públicas de inclusão dos últimos 20 anos, né? Que possibilitaram que brasileiros, brasileiras, historicamente excluídos, frequentassem universidades públicas e privadas, pudessem desenvolver um uhum, pensamento científico e uma consciência histórica crítica. Então, as questões identitárias, elas são necessárias nesse debate. A cotação dessas questões para construção de desinformação, e muitas vezes desinformação com convocação de afetos que levam ao ódio, etc., é um uso que se faz dentro desse mercado, seja ele financeiro, do ponto de vista lucrativo ou ideológico, para provocar esse acirramento e fazer com que essas narrativas circulem mais, para além de querer ganhar terreno também na concretude da vida, né? A questão da ideologia, ela é acessada como um vetor, né, de valores e convocação de visões de mundos específicas, né? Então, a aceitação de determinadas narrativas ideológicas, ela tem uma relação direta, ou não, entre os indivíduos e a sociedade, né? Como é que eu te explico assim? Ela tem uma relação direta com como eu me comporto no mundo, como eu me vejo no mundo e como eu me uhum, relaciono com o passado, com a história, com a experiência, seja ela antropológica, seja ela histórica. Quanto mais eu conheço o passado, quanto mais eu estudo o passado, quanto mais eu mantenho uma relação com o passado, mais eu tenho consciência crítica do processo
e das disputas do presente. Quanto mais eu me afasto do passado, quanto Uhum. mais eu desconheço o passado, mais se abre um espaço para que alguma coisa ou alguma narrativa completamente estapafúrdia, que não tem nada a ver com a história, entre nesse processo. E aí essas construções ideológicas de visões de mundo que disputam é, as hegemonias de poder na atualidade, né, a partir, sobretudo, de um modelo capitalista cada vez mais predatório, elas entram em confronto, cooptando. E quando eu não tenho essa relação, eu não conheço, eu aceito alguma outra coisa e me direciono para essa ideologia que está me chamando, que está me cooptando, Uhum. né? Isso, assim, a gente pode ver na quantidade de desinformação que aparece sobre o Holocausto, né, o Shoah, Uhum. sobre a ditadura militar, é, e sobre grandes eventos do século XX, né? Sim. Até sobre verdades relacionadas à ciência, as verdades que a gente tinha como consolidadas, né? Sim, os cânones da ciência, as coisas já consolidadas há muito tempo, entram nesse processo, né, de disputa, né? Por narrativas que se distanciam da factualidade completamente, né? Sim, total, total. Eu acho que com isso a senhora abre várias caixinhas aqui na minha cabeça, mas eu queria tocar agora no assunto do apelo emocional e, e já direcionar para as mídias sociais. A senhora acha que esse ambiente de mídias sociais ele é um ambiente de alguma forma mais propício para esse tipo de desinformação acontecer? A senhora vê uma relação entre apelo emocional e mídias sociais? Não sei se eu consegui fazer a pergunta clara. É, mais ou menos, eu entendi, né? Mais ou menos assim, como eu estava te falando, o modelo de negócio das plataformas, ele privilegia conteúdos que têm uma potência para viralizar, né? E as estratégias de quem constrói, ou desse mercado da desinformação, desse mercado que busca lucrar com a miséria humana, se utiliza exatamente dessa convocação dos afetos. Afetos Uhum, como medo, afetos como ódio. Então, assim, a circulação de contestações científicas que a gente falava, né, nos uhum, cânones científicos, a implantação ou mesmo plantar a dúvida no seio da sociedade em relação a esses cânones científicos, ou seja, ah, acreditar que a Terra é plana, não? Acreditar ou colocar a dúvida na eficácia das vacinas, não? Então, questões já apaziguadas há muito tempo, do ponto de vista da ciência, passaram a ser contestadas. Isso a partir dessa convocação de afetos, né, e de crenças. Então, são estratégias, em primeiro lugar, para atrair atenção, porque o modelo de negócio das plataformas, ela privilegia narrativas com potência viral. Por quê? Porque essas narrativas, elas têm a capacidade de atrair a atenção do maior número de pessoas, não? E como a gente vive nessa economia da atenção, não? Sobretudo agora com a plataformização da vida, no modelo das big uhum, techs, etc., o capital para a atração do principal capital que somos nós, que é a experiência humana, não? Ele é fluido e ele é carregado dessa convocação, dessa ativação desses afetos, sobretudo os uhum, afetos negativos, não? Então, assim, o papel das emoções nesse capitalismo tecnomercadológico, né, que nos mantém como mercadoria, mas também como consumidores, né? Então, assim, o papel das emoções é muito, muito importante, né? E porque sem convocar as emoções, sem convocar o afeto, esse conteúdo ele não vai viralizar. Uma pesquisa do MIT de 2018 sobre desinformação no Twitter, não, dizia que uma desinformação tinha uma potência 70% maior para viralizar do que uma informação. E que uhum, uma desinformação poderia chegar até 100 mil pessoas sem impulsionamento. E uma informação sem impulsionamento chegaria a 1.000 pessoas. uhum. Então, há uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. Isso nessa pesquisa de 2018, de lá para cá, 7 anos atrás, os modelos de negócio foram aprimorados, as
os modelos generativos pré-treinados entraram em campo. A IA primitiva, que é essa dos algoritmos que vive na opacidade das plataformas, foram muito mais treinadas. Hoje a gente recebe aquilo que a gente procura com maior eficiência, com maior rapidez, etc. Então, se em 2018 a coisa era assim, acredito que hoje é um pouco mais complexo. Então, a exploração das emoções, a convocação dos afetos, trabalham nesse sentido, sobretudo de explorar a miséria humana, né? Hum, De explorar aquilo que a gente tem de pior e transformar isso como combustível que faz o mercado da desinformação lucrar muito e gerar muito lucro também para as plataformas digitais, né? sim, sim. É, Mais acho uma que vez, eu não sei se eu te respondi. Não, professora, eu tô adorando porque a senhora responde, mas a senhora traz várias questões que aí eu fico tentando processar, porque eu vou fazendo várias conexões aqui, sabe? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que existe um modelo de negócio dessas plataformas, é o tempo que você passa lá, né? Então, parte da estratégia deles, para manter o usuário ativo ali no feed é justamente esse de trazer muito apelo emocional, porque é onde o usuário é captado ali, né? É onde ele tem mais probabilidade de passar tempo ali, de dispensar o tempo dele dentro da plataforma, né? Nesse sentido, a metáfora que eu gosto de usar, acredito que você é uma geração que assistiu muito Harry Potter, então Sim. a metáfora que eu uso é a metáfora do dementador. Ah, nossa, é, Para vai tudo e nunca. sugando ali, né? Vai tirando, faz sentido mesmo, faz sentido. Professora, seguindo aqui. Ah, há também um contexto de crise de confiança nas instituições que são basilares da democracia. A senhora já falou um pouco disso, né? Que é como instituições como imprensa, judiciário, ciência, governo, universidade. A senhora, como professora universitária, deve sentir muito isso, né? Todas essas instituições acabam sendo descredibilizadas, e isso é muito mais visível hoje. E aí, eu queria que a senhora se a senhora pudesse, né, fazer uma conexão entre o aumento na crença de desinformação com a descredibilização dessas instituições democráticas. A senhora acha que desacreditar fontes públicas e tradicionais é parte do problema? É, eu não acho, assim, eu tenho certa convicção, não apenas acho, mas eu tenho, e não só convicção, mas eu tenho provas de que há um processo de colocar em suspeição as instituições que são, o que foram durante muito tempo, sobretudo de uma modernidade mais estruturada no século XX, alçadas à condição de lugares de uma certa verdade, ou seja, de construção de uma certa verdade, a partir, né, do, da própria construção do método científico. Então, como uma verdade evidencial. E aí você coloca a ciência em suspeição, que trabalha com verdade evidencial, a academia em suspeição, o jornalismo em suspeição. Quando você vê a cartilha dos mercadores da dúvida, não? Na indústria do tabaco, essa era uma das principais, uma das primeiras estratégias, que era colocar infiltrado nesses lugares e, a partir daí, desconstruir essas verdades que estavam já apaziguadas no tecido social. Então, Destruir por dentro, né? essa é uma estratégia muito importante. Agora também, eh, quando a gente fala de democracia, né, que são de questões que são basilares na democracia, instituições basilares na democracia, eh, a gente tem que levar em consideração que a democracia em si, ela está em suspeição, está em crise antes dessa complexa plataformização da vida. A gente já tem, ou já tinha no final do século XX, nos anos 90, pesquisas que apontavam que países como Estados Unidos, como Inglaterra, como França, já tinha uma propensão a apoiar líderes autoritários. Isso se agravou com a plataformização da vida, porque esse processo foi muito acirrado. Ou seja, a democracia já estava em crise, a democracia liberal já estava em crise. Por quê? Porque a democracia, e aí é,
esse regime que deve permitir a inclusão permanente daqueles que estão à margem dos direitos, na negociação das leis, né? Primeiro na eleição para o parlamento, para o Uhum, executivo, na negociação das leis, para que a gente possa incluir os excluídos, sempre, né? uhum, E como a democracia não atende essa demanda toda, tem toda uma reserva aí de excluídos dentro desse processo. E ela já estava em crise. Só que quando a gente chega na plataformização da vida, por um lado, tanto por esse lado de uma nova visão de mundo, nova entre aspas, de visão de hoje, um retorno a um processo totalitário ou autoritário, né? Você tem aí, primeiro, que minar essas instituições, inclusive a própria composição mercadológica, ela está se desestruturando, né? Tem autores que falam em técnico-feudalismo, né? Não mais em capitalismo, mas em técnico-feudalismo, etc. Mas, assim, colocar as instituições como a justiça, a imprensa, a ciência, é, em suspeição, a academia como um todo, as uhum, universidades estão sendo atacadas no Brasil, nos Estados Unidos e em muitas partes do mundo, faz parte das estratégias de destruição, tanto do processo democrático, né, e dessa visão de mundo que a gente conhecia também dentro de um capitalismo diferente, que agora está cada vez mais estruturado em grandes nichos ali, ah, passando de alguma coisa mais plural para um mercado mais monopolizado. uhum. Perfeito. Eu acho que quando a senhora diz que a senhora me diz a opinião da senhora, foi algo que eu pensei aqui enquanto a senhora falava, é que esse processo de perda de credibilidade da democracia, ele vinha de antes, mas talvez ele começou, hoje ele é um pouco mais acirrado e talvez isso tenha a ver com a perda de filtros que a gente tinha, que essas instituições faziam antes, e aí eu digo universidade, ciência, principalmente a imprensa, esses filtros eles ficaram um pouco mais largos com nesse novo ambiente de internet, alguma coisa assim. A senhora acha que faz sentido? No que concerne ao jornalismo em si, né, que é a minha área específica, né, a minha formação e também é onde eu atuo como docente e como pesquisadora, a plataformização da vida, ela meio que entrou em um processo que veio para desestruturar não só a composição mercadológica, que existia antes, mas, sobretudo, o contrato de leitura que cada veículo tinha com seu público. Então, para além, desde o processo da própria construção da notícia, né, a gente deixa de usar o óculos especial, que o Bourdieu falava, porque agora o que é notícia passa a ser disputado com produtores de conteúdo de diversas áreas, que passam a falar não só sobre si, mas emitir opinião sobre tudo e a divulgar coisas. Ah, mas também nós deixamos de ser o filtro, o gate, não? O Uhum, gatekeeper, porque muitas vezes agora nós estamos correndo atrás da notícia nas redes sociais, não? E aquilo que vai se transformar numa notícia, ou que vai agendar o público e a mídia, necessariamente não foi apurado por um jornalista inicialmente, mas por alguém que estava presente ali e deu um furo. Depois o jornalista vai, uhum, etc. Então, a gente tem alguns processos. Para além disso, nós temos a própria suspeição, não? Do jornalismo colocado, essa suspeição colocada pelo próprio mercado da desinformação. E nós temos os problemas do próprio campo, que muitas vezes joga contra si, joga contra a própria reputação e credibilidade, né, nesse processo. O que eu posso te dizer é que a plataformização da vida, nesse momento, nessa consolidação de uma economia da atenção que não começa no século XXI, ela vem do século XX, não? Se acirra muito. Por quê? Porque o jornalismo passa a disputar a atenção com um modelo mercadológico que privilegia conteúdos que não são factuais, uhum. né? A gente volta na questão das emoções, né? Como privilegia o que não é factual, nós estamos disputando ali o tempo todo, e isso, como eu falei, dificulta
a visibilidade do conteúdo jornalístico factual, né? E, ao mesmo tempo, enfraquece não só o mercado, né, da comunicação, né, mas também enfraquece a própria instituição, porque o jornalismo, para além de um mercado, ele é uma instituição de interesse público, né? Hum, Que deveria trabalhar em prol de um público. Então, a plataformização da vida, ela entra na estrutura jornalística, né? eh, Tentando destruir não a profissão em si, mas a instituição em si, de diversas formas, por diversos ângulos, e isso complica bastante. E eu acredito que isso se replique, em certa medida, em outros campos, né? perfeito, perfeito. É, professora, é correto afirmar que existem perfis que são mais vulneráveis à desinformação? E se sim, quais características a senhora apontaria dentro desses perfis? Essa é outra pergunta bem difícil, bem difícil. E eu confesso que eu não estou muito preparada para responder, não. Mas eu vou tentar dar algumas pistas, ou para a gente chegar a um denominador, pensar juntos, né? Ótimo. A partir das nossas observações mesmo, né? Enquanto jornalista e enquanto pesquisadora, né? Então, teoricamente, né, os grupos mais vulneráveis, eles estariam também mais vulneráveis socialmente, economicamente, eles estariam mais Uhum, vulneráveis ao mercado da desinformação. E isso, de fato, pode se confirmar em certa medida, né? Sobretudo quando esses grupos vulneráveis socialmente, vulneráveis economicamente, eles são explorados por aquilo que a gente começa a trabalhar como autoridades epistêmicas emergentes, né? Como influenciadores digitais, né? Ou que são explorados por determinadas seitas, né, religiosas ou ramos da religião, né, que forjam uma exploração a partir das crenças, né, e uhum, exploram exatamente a boa-fé do povo, não? Então, teoricamente, a gente tem essa vulnerabilidade e essa potência maior para chegar, não? Sobretudo aonde a educação midiática não chega, não, onde outras questões não chegam. Mas o mercado da desinformação, né, que eu trabalhei no primeiro livro, A Constituição Intencional da Ignorância, junto com a Maria Alva em 2020, né, ele se estrutura, né, e tem como principal estratégia, aquilo que a gente estava falando, né, colocar as instituições, né, em suspeição. uhum, E isso faz com que muita gente de classes economicamente privilegiadas, e privilegiadas do ponto de vista que frequentaram cursos universitários, etc., etc., tenham se afastado do jornalismo, tenham se afastado das instituições, tenham se afastado da universidade. Eu já ouvi pessoas dizer assim, olha, sua avó, uma amiga falando para outra amiga, né, de que a filha de uma amiga estava fazendo direito em uma universidade pública, e a outra dizia, você vai uhum, deixar a sua amiga ou sua filha passar por uma lavagem cerebral, não? Ou seja, sim. como se afastam das instituições e não dão oportunidade para essas mesmas pessoas checarem determinadas notícias, passam a viver em bolhas, né? Passam a viver em uma realidade muitas vezes paralela, né? Uhum, Então, a vulnerabilidade aí adquire um guarda-chuva maior. Essa uhum, vulnerabilidade ela pode ser voltado tanto para uma parcela da população que tem recursos, mas que andou por esse lado, pode ser uma vulnerabilidade voltada para a exploração dos idosos, que podem ser uhum, de qualquer camada social economicamente eh, estratificada, mas que está vulnerável ao acesso de determinadas redes sociais, não? E também muito focada nessa vulnerabilidade, que é a vulnerabilidade social, política, ou a vulnerabilidade social e econômica, perdão, não? Então, assim, são coisas que não dá para você dizer, a gente precisaria ali definir que tipo de vulnerabilidade estamos falando. O que a gente sabe é que esse processo dessa realidade, dessa desinformação que se expande, não?
ele tem muito a ver com essa arquitetura algorítmica desses modelos de negócio que a gente estava falando, né? Sim. Que gosta de criar essas ondas virais, essas ondas lucrativas e que, portanto, explora, separa, divide, coloca cada um ali na sua caixinha e explora as vulnerabilidades muitas vezes mais individuais do que coletiva, porque eles conseguem trabalhar ao nível da segmentação plena, não? E isso é bastante complexo. É. Não sei se deu para entender. Não, deu, professora. E a minha próxima pergunta era justamente por que grupos que não fazem parte desse perfil estabelecido também caem em desinformação, e a senhora já trouxe também essa informação, já respondeu as duas. É, mas eu acho que tem uma questão aí também, que é essa quantidade de dados que está disponível hoje, que faz com que essas plataformas consigam justamente oferecer conteúdos tão específicos, né? De alguma forma, eu não consigo desassociar isso a esse modo de operação das plataformas também, né? Que é o que a senhora de alguma forma disse também. É exatamente por aí que a gente tenta tá fazendo as pesquisas e tenta elucidar tudo isso. Mas a convocação de não só de grupos vulneráveis para a aceitação desse tipo de narrativa com desinformação, né, também se faz através da convocação dos afetos. Então, necessariamente, não é a escolaridade, não é Uhum, a faixa econômica que define a aceitabilidade da desinformação, não? Mas essa convocação de afetos e o fato de que as pessoas passam a se sentir parte de um determinado grupo com um determinado propósito, sentido de vida social e político, não? Ou uhum, seja, se cria um senso de pertencimento a partir dessa convocação, não? Para uma determinada visão de mundo, em que possa se alejar desse processo a inclusão das minorias, não? uhum. Historicamente prejudicadas em nosso país. Legal. Acho muito interessante porque aí é, me faz pensar na desinformação como não como uma falha de caráter individual, mas como uma construção, né? Uma construção social ali muito mais complexa, né? Muito mais multifacetada ali, com várias teias por trás. Não é só o indivíduo, porque a gente às vezes cai nesse senso comum de achar que a culpa é do indivíduo em si, e não leva em consideração todo esse contexto por trás. É exatamente, assim, é uma construção social coletiva, por isso eu trato dentro de um fenômeno e por isso eu acredito que a hermenêutica, sobretudo a hermenêutica da consciência histórica, possa nos ajudar nesse processo, mas porque você tem uma intencionalidade, né, de um Uhum, mercado por um lado, você tem erros por outro, você tem uhum, rumor, você tem mentiras, você tem uma série de coisas, mas o que se explora potencialmente é a miséria humana. Não somente a uhum, miséria humana que se produz, mas sobretudo porque o que queremos consumir, mesmo que venhamos a negar, é aquilo que vem com sangue, uhum. né? É Professora, aquilo que vem com sangue. perdão. A senhora usou a expressão mercado da desinformação. Sim. Como a senhora definiria? É, no meu livro de 2020, eu chamo de mercado da construção intencional da ignorância, né? Ah, e numa conversa com o Peter Burke, ele falou, Ana, inclusive depois ele publicou o livro, né, A História da Ignorância, a história da ignorância no mundo, e ele disse, não é só a construção, mas é também a manutenção dessa ignorância, ou seja, o reforço dessa ignorância. Então, para além de se utilizar, né, esse mercado, para além de construir peças, né, mensagens, né, com desinformação, com mentiras que podem ser espacialmente deslocadas, que podem ser temporalmente deslocadas, que podem ser
fake puras, mas que Uhum. normalmente elas são misturadas. Você tem uma coisa que é muito mentirosa, uma coisa que é uma mentira, junto de um fato, junto de uma coisa que aconteceu há 50 anos, junto de uma coisa que aconteceu num espaço que não é aquele onde está sendo veiculado. Então, há uma trama ali, e nessa trama há essa construção, essa convocação de afetos para que se chegar a determinadas crenças, etc., e chocar, né, as pessoas Uhum. e fazer com que as pessoas tenham reações imediatas, né? Então, esse mercado, ele trabalha muito bem com isso, né? Em termos políticos, você vê, sobretudo, a extrema-direita dominando isso muito bem, não só no Brasil, mas no mundo, domina o modelo de negócios da plataforma, mas também domina o processo de construção dessas narrativas que têm potência para viralizar, desde a exploração dos títulos, desde a exploração das chamadas. Quando você abre um canal terraplanista na internet, você vai ver que eles aconteceu agora, extra, extra, isso assim, assim, Uhum. já ativa ali a atenção daquela pessoa, porque ela vai ter ali os primeiros 4 segundos para atrair, né? Numa primeira regra da publicidade, eu tenho 4 segundos para atrair a atenção de uma pessoa e se utiliza disso. E esse mercado, ele é potencialmente vinculado no Brasil, não? E acredito que no mundo também, a determinadas ideologias políticas. Então, ao mesmo tempo em que eu estou lucrando do ponto de vista financeiro, eu também estou lucrando do ponto de vista ideológico e político para aquela visão de mundo com a qual eu estou trabalhando. É claro que nesse mercado da desinformação a gente tem os golpes puros, que estão em Uhum. ascensão e que a gente não tem tempo de dar tanta atenção como a gente tem em relação a questões que convocam ódio, que levam à morte de mulheres, que levam a estupro de mulheres, né? Saiu o Atlas da Violência e uma mulher estuprada no Brasil a cada 6 minutos, né? É uma coisa Um alarmante, né? absurdo, é. Mas existe também esse mercado dos golpes, né? E em 2022 eu caí num golpe desse. Eu, Ô, gente. Foi, eu, professora. eu recebi um e-mail, de uma promoção, teoricamente, das lojas americanas. Eu cliquei no link, abriu na página das lojas americanas no meu perfil. E Nossa. aí eu comprei uma TV e depois eu olhando para o tamanho da minha TV em casa e para o tamanho da TV que eu pensava ter comprado e pelo preço que eu tinha pagado na TV que estava em casa, que era menor do que a que eu tinha comprado, eu vi, fui roubada. Fui roubada. E eu paguei com. eh, não podia pagar com cartão, porque era promoção, então você pagava ou no boleto ou no Pix. Aí eu falei, no Pix. Pix, Aham. acho que não, né? Melhor no boleto, que é mais seguro o boleto. Paguei no boleto, era tudo falso, não? Então Nossa, mas que existe também mecanismo, hein? outro tipo. Pois é. É, que E eu, mecanismo muito bem operacionalizado ali, né? e eu que trabalho com isso, caí como um É, patinho, assim, muito mas, complicado. mas é isso, essa operacionalização, essa forma como foi criada, talvez faz com que, da mesma forma, você vai ali duvidando, mas ao mesmo tempo tendo argumentos para não duvidar. Por exemplo, só posso pagar com Pix. Não, mas me tem a opção de pagar com boleto. Então, não, talvez não seja tão inseguro assim, sabe? O fato de você criar e já abrir uma página personalizada para você uma operacionalização muito grande ali, né? E uma segmentação grande. Então, assim, nesse golpe, nesse dia do golpe, que eu me lembro porque era Olimpíadas, eu acho, e o vôlei estava jogando, e tinha a Rebeca também na Aham. ginástica, etc. E aí muita gente deve ter levado o mesmo golpe, ou seja, o Mas trabalho que até eles isso, até têm. o dia, talvez ter escolhido esse dia, né? Que é um dia ali que tem um apelo emocional muito grande, as pessoas estão dividindo a atenção com outras coisas, talvez tenha sido uma estratégia também, né? Talvez, mas eles têm uma capacidade muito grande de gerar, né, modelos falsos, de ser Uhum. réplica de site falsas com muita facilidade, com muita rapidez, e que, ao mesmo tempo, os rastros somem com muita rapidez, né? Sim, Com muita sim, rapidez. sim, sim, sim. A senhora estava falando ali sobre o uso político de desinformação, né? Nesse sentido, a senhora acha que polarização política é uma estratégia também? Outra pergunta é difícil, né? Bom, eu acho que na questão da polarização, desculpe,
a gente tem dois principais eixos de análise aí, né? O primeiro deles é que dividir para conquistar é uma das principais estratégias de dominação, que Desde já vem sempre, na né? arte da guerra do Sun Tzu, há milhares de anos. E isso foi apropriado pelo marketing, né? O marketing também traz isso e vai trabalhar toda a arte da guerra do Sun Tzu. Isso chega aos nossos dias em diversos processos de conflitos do século XX e agora do século XXI, né? E, ah, assim, quando a gente pensa no Brasil, né, e na extrema-direita, né, no Brasil, mas também no mundo, né, sobretudo nos últimos 10 ou 15, acho que nos últimos 15 anos, né, quando a extrema-direita ela reinicia, né, uma escalada, né, de volta ao poder, né, não só no Brasil, mas no mundo, né, um dos principais pontos estratégicos foi exatamente explorar a visão de mundo, né, inclusiva, que a esquerda tinha trabalhado na América Uhum. Latina, que a Europa tinha trabalhado desde a década de 80, construindo o estado de bem-estar social, etc. E aí a extrema-direita ela vem atacando isso, não? E provocando essa divisão, não? Ah, muito clara na sociedade, né? Você tem muito a fala que diz assim, a burguesia não aceita que as classes menos favorecidas estejam na universidade pública junto com seus filhos, né? Não aceita que as classes C e D agora possam viajar de Viajar avião de do seu avião. lado, do seu Uhum. lado ali, né? Então, e aí se começa a atacar, uma linguagem politicamente correta, se começa a atacar o respeito à diversidade, se começa a atacar, então assim, a não aceitação do outro foi, né, e é utilizada como um ponto discursivo estratégico. A ideia de Uhum. explorar, né, a ideia de explorar o outro, né, enquanto ser, né, ou colocar esse ser, esse outro, numa condição de que ele me fere, ou seja, as cotas, teoricamente, na cabeça, da burguesia, a lei de cotas tirou a vaga dos seus filhos, não? E Uhum. aí a coisa. Só que se você tem condição de pagar, não, você quer ter o público aquilo que o gratuito aquilo que o Estado oferece. E aí, se você vê as divisões ali, e isso vai ser explorado, não? Isso é uma estratégia de divisão, de polarização, de criar inimigos, que eu acho que assim, que o mundo ocidental, sobretudo, ah, explorou ao extremo, né, a partir da cultura hollywoodiana, de você ter sempre um inimigo tal, um povo que é uma outra cidade, e que a gente via muito nos filmes, etc., para poder construir ou para poder ter uma ideia de mundo de Guerra Fria, de mundo polarizado, etc., etc., para além dos conflitos bélicos, né? Mas hoje os inimigos eles foram construídos mais próximos, ou seja, ah, para a extrema-direita, você tem a população LGBTQIA+, como inimigos. Você Uhum. tem as mulheres como inimigas. Você Uhum. tem negros e negras como inimigos. Não são inimigos quando aceitam a sua condição de subalternidade. Se emitem uma criticidade pública e têm direito à voz, são colocados no lugar de inimigos. Nós somos Uhum. colocados. A universidade, da mesma forma. Docentes são tidos como grandes inimigos porque fazem algo, sabe, como se estivessem lavando o cérebro de alguém. O que a gente Sim. faz é construir, né, a potência de um pensamento crítico para quem entra na universidade, né? Ou seja, isso tudo desperta o medo, desperta o ódio, a angústia. Novamente, a gente volta para os afetos. E isso leva à violência simbólica, isso leva à violência física, muitas vezes até morte, né? O Atlas Uhum. da Violência de ontem, já não diz muito sobre isso, não? Sim. Sim. Para terminar, professora, não quero mais tomar o seu tempo, que eu sei que a senhora tem um monte de coisa para fazer, mas eu queria te pedir um pouco de esperança, e de soluções. Como a senhora
acha que a gente pode mudar esse cenário? Aqui no Observinfo a gente trabalha muito com educação midiática e formação cidadã. Queria saber a opinião da senhora sobre isso e quais outras estratégias poderiam ser usadas. Olha, apesar de eu queria ser como o Ariano, né? Mais realista, não só, mas assim, eu sou bastante esperançosa, num esperançar freiriano, né? Uma esperança que é ação, né? Uma Uhum, esperança que é sinergia, que é a união. Então, eu acredito na união das pessoas, né? Eu acho que esse esperançar ele vem como uma possibilidade, né? Uma possibilidade latente. Que essas mesmas estruturas plataformizadas que potencializam a desinformação, que potencializam o ódio, que lucram com ela, elas têm e elas também possibilitam a potencialização de ações e convocações em rede, convocações para enfrentamentos em rede. Então, eu acredito na sinergia e eu acredito na energia mesmo, né? Eu acho que uhum, juntos a gente pode mais, né? Quando eu criei a Rede Nacional de Combate à Desinformação em 2020, a ideia foi essa, né? Se os algoritmos juntos e, e, e eles lucram, né? Os algoritmos juntam as pessoas e lucram com a miséria humana, então a ideia é, vamos aproveitar essas estruturas para colocar no mesmo lugar as pessoas, os pesquisadores, jornalistas, cientistas, tudo e todos que enfrentam esses males do momento e que tem a ver com esse logos, né? Então, esse trabalho em rede, ele nos deu uma visão holística, né, desse uhum, fenômeno da desinformação, como ele se constrói, mas também nos deu a possibilidade de visualizar as dimensões que são necessárias para o seu enfrentamento, né? Eu sou jornalista, mas logo eu percebi, a primeira ideia da rede não era uma rede tão plura e tão diversa como a gente terminou criando, era uma rede de fact-checking, de jornalismo de verificação. Mas logo eu percebi, quando a gente criou o primeiro projeto de fact-checking dentro da minha universidade, dentro do meu grupo de pesquisa, a gente percebeu que sozinho a gente não dava conta, porque o fact-checking não chega é, nos desertos, né, de informação que correm pela própria rede. Eu não falo só do deserto de notícias que se conhecem, que se estuda no Brasil todo, mas eu falo do deserto de desinformação que é plataformizado, que está nos grupos que a gente não consegue entrar, que está nas bolhas que a gente não consegue furar, não? E aí a ideia era exatamente isso. Então, a partir daí a gente foi vendo que muita gente de várias áreas das ciências, ah, inclusive das ciências do espírito, a filosofia, a gente tem projetos da filosofia, da biologia, da farmácia, da imunologia, por aí vai, né? A gente se reuniu e convocamos todo mundo ali. Então, eu acredito que para mitigar o fenômeno, para mitigar esse mercado, é preciso regular as plataformas, é preciso investir muito em ciência e tecnologia para a gente deixar de estar vinculado a tudo aquilo que é desenvolvido no Vale do Silício, né? uhum. A gente precisa investir no nosso país, né? Precisa investir muito em ciência e tecnologia para que a gente possa também disputar esse mercado, né? Eu acho que a gente precisa construir estruturas plataformizadas nacionais, né? Quando não regionais, do ponto de vista das regiões do globo mesmo, né? Eu acho que a gente, e aí quarto ponto seria fomentar o jornalismo alternativo, o jornalismo ético, né? Uhum, O jornalismo que tem como foco essa eticidade pública e não somente um mercado lucrativo. Colocar a educação midiática, que já está previsto na BNCC, mas colocar ela em prática, né, em todo o processo de ensino. E aí contribuir para essa formação cidadã crítica tão necessária. Trabalhar a popularização e a democratização da ciência, né? Fomentar a uhum, divulgação científica. Eu acho que criar um escopo legal capaz de inibir práticas desinformativas, para além da regulação, mas também um escopo legal, né? Que possa punir práticas desinformativas, sobretudo aquelas que veiculam o discurso de ódio, ou mesmo quando o ódio vem separado da desinformação, etc. Eu acho que são algumas iniciativas, e na rede a gente tem todas elas ali tentando atravessar, que juntas podem levar a um resultado melhor, assim, que a gente possa efetivamente
tentar, né, diminuir, mitigar esse fenômeno e trabalhar por um ambiente digital mais saudável, trabalhar por uma sociedade mais saudável, em que as famílias não estejam divididas, se odiando, que a gente vai para um evento, para um casamento, mas ninguém pode falar nada com medo do Sim. que pode acontecer ali, né? Então, É, colocar ali, eu acho que seria mais ou menos por aí, ou seja, eu tenho esperança. Apesar de estar enxugando gelo, eu tenho muita esperança. mas eu achei legal que a senhora me mostrou um povo, assim, vários braços, várias possibilidades. É, dentro da minha concepção eram poucas coisas, sabe? Poucas opções. Parecia que a gente estava lutando contra um gigante, e aí eu saio aqui, talvez pensando que, calma, talvez é só um moinho de vento, mas muito grande, mas é só um moinho de vento, sabe? Tem ação, tem como, tem possibilidades. Eu acho que são gigantes, mas eu também acho que somos gigantes. Perfeito, perfeito. Professora, obrigado, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição e por compartilhar tanto conhecimento. Acho que foi muito rica a conversa. Rafael, obrigada pelo convite, um abração, viu? Um Parabéns pelo abraço. trabalho. Obrigado, Muito professora. bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Assim, chegamos ao fim de mais um Diálogos Observinfo e saímos dessa conversa com reflexões profundas. Agradecemos imensamente à professora Ana Regina por suas contribuições que nos ajudaram a enxergar o fenômeno da desinformação de forma mais ampla e crítica. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado. Esperamos que esse episódio te provoque, te instigue e principalmente te ajude a desenvolver o olhar mais atento, questionador e consciente desse turbilhão de informações que nos rodeiam todos os dias. Quer saber mais sobre o Observinfo? Segue a gente nas redes e fique por dentro de tudo. Muito obrigado e até o próximo episódio.